Busquem, o Ricardo Caim e o Zezão. Tá? Eu vou ler um pouco o mini-bill de cada um dos três para vocês terem. Se bem que acho que talvez vocês já conheçam o trabalho deles, mas é uma coisa para vocês se situarem um pouco. Tá? A Carolina Busquem, ilustradora, nasceu e trabalha em São Paulo. Começou sua carreira em design de moda, chegando a assumir a coordenação de estilo da marca Cavaleiro. Apesar da formação em moda, sua paixão sempre foi a ilustração, que foi o caminho escolhido definitivamente em 2007, quando inaugurou seu estúdio próprio. Hoje em dia, o estúdio Carolina Busquem desenvolve muito mais os trabalhos de ilustração. Uma artista híbrida e versátil, que repagina espaços, cria cenários, paredes, objetos e aplica sua arte em múltiplas plataformas. Dedica-se a projetos sob encomenda e trabalhos com produções pessoais. Reserva também um espaço especial totalmente para aulas. Né? Mas depois vocês vão ver o vídeo dela, vocês vão situar bem o trabalho agora. Mas depois eu vou dar um parecer de cada um. Tá? Vamos Ricardo Tacaene. Está atualizado, né? Ricardo Tacaene e Arca Monteprazer. Depois ele pegou muito prazer. Começou sua trajetória no fim dos anos 90 pelas ruas de São Paulo. Como um dos precursores da sua geração, seus primeiros traços surgiram em muros e fachadas em 1997. Deu início com outros artistas ao beco do Batman na Vila Madalena. Suas obras já transitaram na Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Finlândia, Suécia e Bolívia. Fez um trabalho para grandes marcas como Netflix, Spotify, Starbucks, Control e Green, entre outras. Muito prazer ter um trabalho rico em cores e equilibrados com formas geométricas e manchas sobrepostas. Sua forma de pintar com 3 ou 4 camadas dá a impressão de tridimensionalidade. Isso tudo misturado a uma técnica realista que une todo o trabalho. Algumas de suas pinturas, entretanto, são feitas sobre painéis de madeira, que ele mesmo constrói e que trazem relevo os recortes de madeira onde o artista trabalha, elementos como a sobreposição, saturação de cores e a tridimensionalidade. Esta última também está presente em desenhos tecnicamente complexos onde figuras, símbolos e padrões geométricos surgem em linhas meticulosamente entrelaçadas, resultando em uma técnica consistente e madura. Sua pesquisa vai da mitologia, surrealismo ao psicodelismo, criando um ambiente cheio de volumes, profundidade, cores e realismo. Cezanne, artista plástico multimídia. Começou na década de 90 a ocupar os seus grafites e espaços na cidade de São Paulo. Foi inspirado por Jean-Michel Basquiat, abandonou as vias tradicionais para percorrer novos caminhos, trabalhando em lugares como paredes de canais de esgoto, de galerias de obras pluviais, em becos, desertos, em vãos debaixo de viadutos, muros, paredes externas e prédios. Expande sua produção retirando objetos do lixo e da sucata, reformando e montando de formas diferentes, dando-lhe cores, cor e nova identidade. Hoje tem uma marca pessoal que consiste na palavra vício, em abstrata caligrafia na cor azul. Mergulha em suas cores e formas delicadas no mundo cru e caótico, criando um contraste entre a rusticidade e a delicadeza de límpidos tons de azul. E assim interfere na suposta vida real, entre aspas. Atualmente possui obras em galeриas do Brasil, África do Sul, Alemanha, Itália, Estados Unidos, França, Suíça e outras. Bom, gente, eu conheço o trabalho dos três e eu acho que os três representam bem, têm características distintas, apesar de eles serem artistas urbanos, né? O Zezão tem um trabalho incrível que você vê o livro dele, que inclusive está ali, se vocês quiserem folhear, está à venda, inclusive, vocês veem os lugares mais inusitados onde ele trabalha. Ele, às vezes, pega ele na água e está lá pintando no esgoto. E é um trabalho assim, se você rodar a cidade, você vai identificar porque ele tem uma classe característica, esse vício que ele escreve, que você olha assim, você não vê, mas depois que você vê, você fica sabendo o que é dele. Né? Você não leu o vício lá, mas depois você fica sabendo. Mas o livro dele você não vê, é um livro rico de ilustrações, tem coisas muito interessantes. Né? O Ricardo, ele está com um projeto aqui, está com um projeto que chama Origens, ele está fazendo uma proposta para fazer um painel homenageando Tom Hanna. Mas o trabalho do Ricardo é incrível, ele desenha muito bem, pinta muito bem, o trabalho dele é muito expressivo e é uma característica diferente, apesar de ser também ter iniciado na arte urbana. Né?
Mas ele desenha muito bem, é incrível, o trabalho é lindo, assim, você olha e você acha muito bonito, assim, desenho perfeito. A Catarina já tem um trabalho muito conceitual, ela faz uma coisa que é intimista, tem a ver com a ascendência, e é um trabalho muito rico e interessante. É um trabalho bonito também, mas é mais forte, um trabalho conceitual forte, assim, que fala um pouco da caligrafia. Eu sei que tem muito mais coisa, né? Mas depois você fala. Tá? Então é isso, gente. Agora eu vou passar para cada artista falar e a gente vai passar, o Rito vai acompanhar a trajetória do que eles vão falar. Vou passar para eles, tá bom? Gente, obrigado. Eu só concluí a coisa do currículo, que eu não sei como ver um currículo de 20 anos atrás. Aí tinha um monte de coisa que eu fiz a publicidade, até não sei isso. É por isso que eu não tenho que falar. Já vou fazer 41 semana que vem e sei que coisa que eu fiz há 20 anos atrás. Falei, nossa, tá tão. A gente vai se renovando, né? Então eu falei, nossa, aí vamos ouvir o currículo e ver agora. Eu falei, 20 anos muda muita coisa, né? Acho que pode deixar o vídeo para depois, Rito. Por favor. Então, eu vou compartilhar brevemente com vocês um pouco da minha pesquisa. O meu trabalho como artista envolve a minha relação com a minha ancestralidade. Meu avô, ele veio para o Brasil em 1936, no navio Arizona Maru, vindo de Okinawa. Pode passar, por favor. Pode passar. Antes de morrer, meu avô deixou 11 diários comigo, como herança. Esse aqui do cantinho é ele, esses são os diários, né? Aqui uma das páginas abertas. Eu comecei a tradução desses diários, ele está numa mistura de Nihongo com Chinabuti. E a questão eu fui primeira neta, né? Minha mãe engravidou muito jovem, e então praticamente cresci com a Bachan Kundijian. E eu via muito meu avô escrevendo, né? Principalmente porque ele trocava muitas cartas com a família que ficou em Okinawa. E ele tinha esse hábito de cultivar os diários, de cultivar anotações, né? Então eu tenho assim, vira e mexe, às vezes eu mexo no livro dele, cai no guardanapo com uma pequena anotação. Eu sou muito próxima da professora Miti, contando, né? Eu mando para ela pro WhatsApp, ela traduz, manda para mim, e aí eu até brinco, falo, nossa, um WhatsApp espiritual, né? Foi escrito na década de 50 e sempre bate com uma mensagem que eu preciso ouvir no dia. Essas são algumas das cartas, tem uma caixa de cartas, né? Ele chegou no Brasil em 36, mas ele demorou 40 anos para poder voltar para Okinawa e visitar, né, as irmãs, a mãe que ficaram lá. Porque eu coloquei isso para vocês, porque esse trabalho que eu desenvolvo, que se chama Caligrafias Sensitivas, e que eu tive assim, revelei ele, né? E fiz muitas coisas, como vocês ouviram no currículo antigo, trabalhei com moda, com ilustração. Mas eu só revelei esse trabalho, Caligrafias Sensitivas, em 2016. Eu tinha muita timidez de mostrar, porque eu, desde criança, tinha o hábito de escrever numa linguagem própria, numa linguagem abstrata, numa tentativa de aproximação com esses afetos que eu percebia que eram tão importantes para o meu avô. Babá era o nome que eu chamava a minha Bachan, né? Eu chamava ela de Babá e ele de Didi. E aqui a primeira caligrafia sensitiva, eu estava sendo alfabetizada, eu devia ter por conta de uns 4, 5 anos, né? Eu tenho muitas dessas anotações, né? Isso ficou escondido, né? Por pura timidez, também a gente que tem essa coisa miscigenada, né? Minha mãe, descendente de japoneses, meu pai, descendente de portugueses. Eu acho que esse lugar do mestiço, ele ocupa um espaço no imaginário que a gente fica um tempo meio que num alhures, assim, né? Num
espaço entre. Então eu não tinha coragem de mostrar essa linguagem, porque eu passei durante muito tempo também numa crise de identidade também, né? E aí, em 2016, que a coisa começou a mudar e que eu percebi que, assim, para além da ilustração, para além dos trabalhos que eu desenvolvia com figurino, com moda, eu tinha algo, uma potência em mim que estava oculta. E eu nunca ia imaginar que o que ia fazer o meu trabalho florescer era aquilo que eu tinha mais timidez. Né? Eu não ia imaginar, se eu jamais vou mostrar, ainda mais para pessoas descendentes de japoneses, uma linguagem que parece o Nihongo, mas não é. Isso era zero, assim, né? Passava zero na minha cabeça. E eu dava aula, e eu comecei a dar aula por um japonês, e que já estava aqui no Brasil há muito tempo, e ele, um dia, eu esqueci meus diários de anotação em cima da mesa, e hoje é uma pessoa super importante, e ele pegou e abriu, assim, né? E abriu justo na página onde estavam as caligrafias sensitivas. E eu fechei imediatamente, falei, poxa, eu vou passar essa vergonha justo com ele, né? Ele falou, o que é isso? Eu falei, nada. Ele falou, não, o que é isso, cara? Aí eu falei, tá bom, olha, o que você acha? E aí, ele ficou tentando ler mesmo. Assim, ele falou, não, cara, é um gestor muito bom, a tua letra tá possível, eu não tô conseguindo entender. Eu falei, poxa, isso não é bom, né? E ele falou, mas isso é muito potente. Aí ele fez uma coisa que eu brinco que foi meio que me tirou do armário, parece, com as minhas letras, né? Ele falou, você pode me ajudar durante as aulas de desenho a melhorar a minha letra? Não quê, né? Então, assim, foi como se fosse um abraço, sabe? Assim, vem, sai daí, né? Isso que você está escondendo tem uma potência. E eu comecei, nessa época eu estava fazendo aula de Shodo com o Sensei Nomoto, e estava fazendo aula de Sumie também com a Sensei Sueli Shiba, e tomei coragem até de mostrar para a Sensei essas abstrações, essas caligrafias, e no ano seguinte eu decidi que eu tinha que ir para Okinawa. Eu nunca tinha ido para Okinawa, né? Meu avô morreu em 2009, e em 2016 eu fui. Né? Eu não queria levar os diários do meu avô, porque isso estava no altar da minha casa, eu reverenciava esses diários, mas um dia antes de embarcar para o Japão, eu não sei, eu senti uma coisa, eu falei, eu preciso levar. E Modelei era viva, né? E modelei essa senhora que está no meio, a mim, acho que está cabelo branco, e eu pensei assim, poxa, eu preciso levar isso para ela, porque eu tive a oportunidade de estar com meu avô durante a minha vida inteira, eu cuidei dele, né? Meu avô praticamente morreu nos meus braços. Agora a irmã dele, ela se desconectou, então eu coloquei os 11 diários do meu avô na mala, e quando eu cheguei em Okinawa, eles tinham feito uma recepção maravilhosa, assim, fizeram um almoço, né? Para ela era muito simbólico, ela queria me abraçar, né? Sentir essa conexão com o meu avô. E quando eu entreguei os diários, foi uma surpresa para ela, porque ela não imaginava que eu tinha esse material. Então, ela passava no rosto, ela falava shoei, shoei, e passava os diários. Esses diários ficaram lá em Okinawa até o começo desse ano, quando ela me enviou por Sedex, e um mês depois ela morreu. Tinha que voltar para mim mesmo. Pode passar. Então, só para dar uma base para vocês, esse é o trabalho que eu faço hoje, né? As caligrafias sensitivas, elas ganharam uma potência na minha conexão com o Galópido. Quando eu voltei para o Brasil, o Gal me chamou para fazer uma parceria com ele, um trabalho que ele estava desenvolvendo, e depois disso a gente se conectou e não parou mais. Ficamos 4 anos intensamente caligrafando os corpos das pessoas, e assim, não só pessoas com ascendência japonesa, mas corpos múltiplos, diversos, porque eu sinto que as caligrafias sensitivas, elas têm essa potencialidade, né, de falar dessa pluralidade, de falar dessa diversidade e de puxar algo, assim, às vezes tem algo que dói na gente e que é um ritual quase que de poder liberar, né, liberar essas dores, né, liberar essas tristezas e transmutar essas energias. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que fala um pouco dos rituais que são feitos nessas pinturas das caligrafias nos corpos.
Catarina tornou-se uma escrevedora de cartas para si mesma, procurando escutar o que diziam as memórias do papel, do chão e das terras por onde caminhava. O que a Catarina estava escrevendo no corpo das pessoas? Apenas sem ler a mancha. Ele é o símbolo máximo de comunicação com o outro mundo. O vento de amanhã soprará a lua, a pele como papel. Estamos entrelaçando as memórias das pessoas que ali se deitam. Elas confiam a nós suas histórias ocultas sobre a pele. As pessoas fecham os olhos e permitem-se renascer através de nós. O projeto Caligrafias Sensitivas gerou mais de 2.000 fotografias, com a participação de 22 convidados, além de milhares e milhares de enigmas escritos. Talvez não criem um alfabeto apenas, mas vários. Como as tatuagens, será que essas caligrafias desenvolvem algo que foi perdido? Será que expurgam algo que não serve mais? Será que fortalecem aquilo que se deve eternizar? Quando finalizar minhas atividades nesse planeta, a Catarina pode rasgar a pele das minhas costas e fazer disso uma peça. E só para finalizar, né, pontuar, como depois a gente vai falar de mercado de arte inteligente, além, esse trabalho é um trabalho extremamente conceitual, que virou um livro, e paralelo a isso eu desenvolvo um trabalho de pintura, que também é conectado com essas memórias da minha ancestralidade, da minha infância. Junto com as caligrafias sensitivas que eu mostrei para vocês, de quando eu era pequenininha, essa foi uma das primeiras coisas que eu escrevi quando eu estava sendo alfabetizada, que é a montanha, e os primeiros desenhos. É recorrente, né, no meu imaginário esse lugar, né? E sempre quando eu penso em montanha, eu penso numa paisagem asiática de montanha, né? Então, esses são alguns dos trabalhos de pintura que eu realizo. Quando eu deixei de fazer aula de sommelier, eu comecei a experimentar o gestual do sommelier, que é feito no papel, que tem extrema absorção, né, no nanquim, em telas grandes. Então, essas telas, elas têm, tipo, 1,50 m, né, 1,80 m, são telas bem grandes. Eu mandei trazer, né, da Ásia pincéis grandes e eu experimentei fazer o gestual do sommelier com tinta a óleo, né? Então, esse é um pouco do que eu desenvolvo paralelo ao trabalho conceitual das pinturas corporais com as caligrafias sensitivas, é o que eu desenvolvo em tela. Fui rapidinho. Eu falei pra eles, não fala muito, tem que ser uns 10, 12 minutos. Eu mandei ver, né? Não, tá ótimo. Quem que é agora aqui, pela ordem, é a Karine, Ricardo? Gente, o Ricardo, você chama de Ricardo Jacareí, muito prazer, mas ele é conhecido por esses 3 nomes, tá, gente? Passa pra ele. Bom, boa tarde, obrigado a todos por aqui para poder ver um pouquinho da nossa história. Enfim, eu me chamo Ricardo Akemi, é uma abreviação de Akemi. Eu comecei
ali um pouco antes da década de 90, pichando, né? Bem novinho, eu estava na rua aí, rascando tudo. Porque assim, eu nasci criado em Campo Redondo, né? Sou da periferia, e lá a única manifestação artística que eu tive contato era com a pichação, né? A gente queria existir, a gente queria falar alguma coisa. A gente, quando jovem, tinha uma ganguezinha de pichadores, enfim. E eu conheci o grafite através dessas visitas em cidades pichando. Eu vi, quando comecei a frequentar, passava pela Avenida Paulista, eu via o grafite de Gêmeos, Espeto, Linho e tal. E eu falava, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, porque eu gostava bastante de ler quadrinhos, né? E, então, a partir daí, eu comecei a experimentar desenvolver algumas letras, alguns nomes, daí veio o Akene. Depois de um tempo, comecei a trabalhar com uma galerista, né, Marchand. Mudamos para Ricardo Acaíno, que eu acho que assim, melhor se ouvir, né? É melhor sonora, né? E eu tenho duas fases na minha vida, você tem várias, na verdade, assim, mas duas muito importantes eram antes de 2014 e depois de 2014. Antes de 2014 eu tinha um trabalho que era mais ilustrativo, onde eu possibilitava transitar dentro do mundo onírico, dentro do mundo imaginário, criar personagens, histórias, ícones, enfim, assim, eu sempre gostei muito dessa linha de raciocínio, de pintura, de relação com desenho. Fiquei trabalhando durante um bom tempo com ilustração para revistas, super interessante, algumas outras da editora Abril trabalhando bastante. Então, até 2014 eu tinha esse tipo de trabalho que era muito rico em cor, em elementos, né? Porque era na época, como eu trabalhava muito com ilustração, somente ilustração infantil para alunos de idade infantil, então eu utilizava todas essas informações para ir criando personagens e histórias, né? Então, nessa época eu experimentava bastante os elementos, como pode ver ali que já tem muito prazer, depois vou contar um pouco para frente já. Eu sempre gostava de escrever como uma apresentação, né? Para quem está na rua, para mim, sempre foi como uma apresentação, né? E aí, em 2014, eu fui fazer um trabalho em Londres, né? Com a PEPS, e lá eu fui visitar os museus, né? E quando eu pisei, assim, eu vi realmente uma pintura clássica de frente, assim, realmente chorei, me emocionei, me arrepiou, e falei assim, não, esse daqui eu gosto bastante, já tem uma clientela, já tem um estilo, mas não é isso aqui é muito ilustrativo para mim. E tudo que eu pensava no futuro enquanto artista, enfim, criações, escultura, coisas que ainda estão por vir, eu não conseguia ver isso dentro dessas propostas, né? Então eu fiquei um ano sem produzir nada, sem fazer nada, só dando pontos de trabalhos que vinham, demandas, ilustrações, enfim. Mas minha cabeça mexeu e eu falei, não, eu vou para a pintura figurativa, né? E aí parei isso de vez e aí a galera falou, não, você tá louco, você não pode fazer isso. Esse era um dos últimos que eu estava fazendo assim. Você já pode sentir nesse daqui que já tinha uma tentativa de ir para alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo lá, né? E aí eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, eu vou bloquear esse tipo de estilo, vou aniquilar ele e vou começar a fazer outra coisa, vou estudar pintura, vou estudar pincel, vou estudar tinta a óleo, né? Comecei inicialmente com acrílica, né? Depois fui migrando para óleo, porque a óleo, assim, para fazer pintura figurativa é o que mais me ajuda enquanto material para transições de cores, das mesclas de cores. Esse é o trabalho que 2014 foi importante. Onde foi que eu mexi na cabeça e mudou tudo, né? Então de lá para cá eu venho nessa pesquisa de pintura figurativa, pintura a óleo, né? Utilizo nas ruas também, as pinturas murais também, a mesma técnica, né? E hoje eu entendi que o meu trabalho ele é melhor construído quando coloco ele dentro de projetos, né? Então eu entendi que cada coisa que eu vier a fazer, tanto na rua, como ateliê, ou qualquer outro tipo de ideias, elas vão ficar melhor dentro de projetos. E esse ano a gente iniciou um projeto que chama-se Origens, onde a gente vai trabalhar falando sobre imigração, né? Imigração histórica ou imigração atual, né? Imigrações forçadas, enfim. E está sendo um trabalho bem bacana, porque eu consigo estar dentro do meu trabalho figurativo,
né? Onde desenhar pessoas é uma coisa que me agrada muito, né? Ainda mais desenhar pessoas e contar a história delas, né? Porque eu sempre utilizo de bancos de imagens para poder criar os meus layouts de pintura, né? Eu sempre pegava com quem é essa pessoa, quem é esse ser, né? Alguns fotógrafos me autorizavam as fotos, mas mesmo assim é a foto do olhar do fotógrafo, não a história do personagem que está sentado lá, né? E aí nesse projeto a gente começou a pensar, falei, cara, eu acho que eu quero contar mais a história das pessoas. E aí, em um determinado momento, pintando na rua, alguém perguntou quem era aquela pessoa, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, pô, realmente os meus personagens eles não são ninguém, né? Que por nada é legal, porque você cria uma história na sua cabeça, as pessoas podem criar a sua história na sua cabeça, mas também pensando nessa questão de quem é a pessoa, a gente começou a pensar nessa história da migração, da migratória, porque somos feitos de migrações, né? Somos feitos de coisas que vêm de fora e vão nos juntando e transformando nossa cultura e nossa história. E, bom, e aí está sendo uma coisa bacana, assim, porque está tendo muita caminhos, assim, pra gente conseguiu muitas histórias, e isso também está mexendo muito comigo, né, assim, está me transformando bastante, né, enquanto artista, enquanto ser humano, assim. E, bom, aí, enfim, é isso, né. E aí, meus trabalhos aqui se criaram no meio do Batman, né, já era o lance já da pintura figurativa, né? Então eu gosto de trabalhar com preto e branco porque me ajuda muito na transição de cor e na dramaticidade do trabalho. Esse daqui foi um trabalho pela Secretaria da Cultura em homenagem ao Dia do Circo, na Avenida Rio Branco, né? E foi um tema livre, porém meio brifado, né? Passados por 3 layouts até chegar nesse daí. E esse aqui é um dos últimos que tem a ver com o projeto Origens, né? Onde aqui eu estou contando um pouco, homenageando um pouco uma ancestralidade espiritual umbandista, com os elementos do qual o meu mentor espiritual carrega, né? Que é o manto de Oxum, juntamente com a espada de Ogum, né? Então isso daí é uma homenagem, já pensando a partir dessas junções, porque com essas vivências eu fiquei muito me questionando assim, né? Quem eu sou, de onde eu sou, quem é esse meu mentor, de onde ele vem. E com o tempo buscando histórias dele, sabendo de onde ele vem, qualquer trabalho dele vai comigo. E, bom, enfim, aí é isso. Bom, gente, agora eu vou fazer pode passar? Bom, primeiramente, aí, obrigado aí pela presença de todos vocês que vieram aí nos prestigiar, né? Conhecer um pouco da nossa trajetória resumida aí em minutos, né? Você não tem aquele reloginho para contar, mas né, queria agradecer a cultura que o Pompeio deu para a gente, ao Festival Internacional de Arte, Carola, Simone, todo mundo aqui, os artistas aqui, vocês presentes, na plateia tem artistas, gente, olha aí, as meninas ali, né? Então, muito obrigado primeiramente. E, bom, vou tentar